Você já ouviu falar de crimes tão perturbadores que desafiam a compreensão humana? Hoje vamos explorar um caso real que chocou o Reino Unido em 2014. Uma jovem de 22 anos, cheia de vida e sonhos, teve seu destino tragicamente interrompido em um ataque brutal que levantou questões profundas, tanto sobre o sistema de justiça como sobre saúde mental. E aí, como vocês estão? Tudo bacana? Eu sou a Cas e sejam bem-vindos ao Dossiê do Mistério. E este é mais um vídeo aqui do canal. Então, se você gosta de conteúdo como esse, seja de terror, seja de true crime ou mistério, não deixa de se inscrever aqui, deixar aquele like marotésimo, ativar o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeo novo, compartilhar esse vídeo com todo mundo e vamos lá, sem mais enrolação, bora pra história. Caso Ceres Yam. Ceres Yam era uma jovem de apenas 22 anos que trabalhava numa loja de roupas Next e era descrita pelos seus amigos e familiares como uma jovem bastante doce, sorridente e cheia de planos. Porém, foi na noite do dia 5 de novembro de 2014 que ela decidiu para sair e se divertir um pouco com seus amigos. Só que ela não poderia imaginar que essa seria a sua última noite de vida. Justamente nessa decidida de se divertir, que ela conheceu um jovem chamado Matthew Williams. Era um homem de 34 anos, porém tinha um pequeno detalhe, porque ele era recém-saído da prisão. E testemunhas que viram os dois naquele local afirmam que eles pareciam se dar bastante bem, e por isso que Ceres aceitou ir até com Matthew ao Arms Hotel, que era onde o Williams estava hospedado. Esse era um hotel onde geralmente eles davam hospedagem para ex-presidiários que ficavam sob custódia ainda do Estado, e era por isso que o Matthew estava lá. E como eles, durante aquela noite, estavam conversando, estavam bastante bem, o Matthew não aparentava ter nenhum tipo de atitude suspeita, ele convidou a Ceres para ir com ele e ela aceitou, né? Só que o que parecia uma simples conversa entre dois conhecidos que se conheceram ali, acabaram de se conhecer num bar, acabaria se transformando em um dos crimes mais brutais da história recente do Reino Unido. Mas afinal, quem era Matthew Williams? Williams já havia sido preso por atacar violentamente uma ex-namorada. Além disso, ele era um usuário frequente de drogas bastante pesadas e possuía um histórico psiquiátrico um tanto quanto preocupante. Como eu comentei anteriormente, após a sua liberação, Williams ele ficou hospedado no Shilhowe Arms Hotel, que é um antigo pub que ficou convertido em um albergue que agora servia como abrigo temporário para tanto desabrigados como ex-presidiários, O local ele era bastante conhecido por abrigar indivíduos em situação de vulnerabilidade, que era o caso do Williams, porém ele não possuía recursos adequados para lidar com pessoas que tinham alguns transtornos mentais graves, que era justamente o caso do Williams, onde posteriormente a sua mãe, a Sally, ela alertou as autoridades de que seu filho precisava de cuidados psiquiátricos e que jamais ele deveria ter sido posto de volta na sociedade, onde não tivesse situações que pudessem tomar de conta da saúde mental dele, porque ele era um indivíduo que oferecia risco para terceiros e para si mesmo. Porém, apesar de toda a comoção feita pela mãe, ele saiu. De todas as formas, a Sally ela ainda tentou conseguir ajuda, só que os serviços de saúde mental estavam completamente sobrecarregados e o William foi liberado sem acompanhamento adequado, sem medicação e sem nenhum tipo de supervisão. Testemunhas que observaram os dois ali, até mesmo o Williams, antes dele estar com a Ceres, afirmou que ele havia consumido algumas misturas de drogas, incluindo mefedrona, conhecido como miau-miau, beta-bloqueadores, que eram, em teoria, prescritos para ajudar ele a superar o seu vício. Então ele fez uma combinação aí de duas drogas que acabam potencializando o efeito e o seu estado psicótico. E esse estado era o que levava ele a uma extrema violência. E foram então nas primeiras 6 horas desse fatídico dia que ouviram-se gritos completamente desesperados que ecoaram por todos os corredores do albergue. E a proprietária do albergue, a Mad Miles, ela escutou esses gritos e ela correu imediatamente para onde ela estava conseguindo ouvir. E os gritos vinham justamente do quarto do Williams.
Quando ela entra dentro lá do quarto, ela se depara com uma cena completamente aterrorizante, onde a Ceres estava imóvel no chão, enquanto Williams, coberto de sangue completamente, apresentava um comportamento descrito como demoníaco, tanto pelos policiais que atenderam a ocorrência, como pela própria proprietária do albergue que presenciou a cena. Para vocês terem noção, a cena era tão grotesca que quando a Mad, ela completamente em choque, ligou para os policiais, a única coisa que ela conseguiu dizer foi: ele está devorando a moça. Era a única coisa que ela conseguia dizer. Quando os policiais chegaram finalmente ao local, eles ainda encontraram o Williams debruçado sobre o corpo de Ceres. E para conter, eles tiveram que utilizar aqueles tasers, sabe? Só que ele era 4 vezes mais potente do que os comuns, porque ele foi utilizado em um intervalo de 7 minutos, ou seja, foram utilizados várias vezes durante muito mais tempo. E as consequências disso é que o Williams ele ficou completamente não responsivo. Apesar de terem sido chamados paramédicos que tentaram fazer tudo o possível, tanto para ele como para Ceres, mas ele não foi reanimado e seu óbito foi declarado juntamente com o corpo da Ceres. A questão é que não se sabe bem ao certo se a causa da morte do Williams foi pelo excesso do uso do taser ou se foi pela combinação excessiva de drogas e álcool, com drogas que potencializavam um efeito completamente psicótico na mente dele, mas acredita-se, e é o que se mais põe, que foram uma mistura de tudo, na verdade. A autópsia dela revelou que ela sofreu 89 ferimentos, incluindo corte profundo no rosto, pescoço e além de marcas de mordidas no estômago. A causa da morte ela foi determinada como trauma por objeto cortante na face e pescoço, que resultou em uma perda significativa de sangue. Esse incidente ele levantou questões bastante críticas na época, tanto sobre o sistema de justiça criminal e o serviço de saúde mental do Reino Unido, já que Matthew ele era diagnosticado como um esquizofrênico paranoide, que era justamente induzido por drogas. E mesmo assim, mesmo com esse laudo psiquiátrico, mesmo com sua mãe relutante à sua libertação, ele saiu da prisão sem medicação e sem uma supervisão adequada. Mesmo já tendo um histórico de violência anterior e, o mais importante, ele tinha um diagnóstico de esquizofrenia paranoide, que precisava muito, mas muito de um controle medicamentoso. Sua mãe, Sally, ela afirmou que tentou obter ajuda de todas as formas para o seu filho após a libertação, porém não conseguiu médicos a tempo para poder ajudar na situação mental do seu filho. Porém, a falta de monitoramento e o suporte inadequado para indivíduos com transtornos mentais após a liberação do sistema prisional, ela foi amplamente criticada e com bastante razão. Além disso, também foi questionado o uso do taser pela polícia durante o incidente que foi investigado, pela Comissão Independente de Queixas contra a Polícia. O que a investigação ali, mais que nada, buscou foi determinar se o uso da força foi realmente necessário e justificado e se ele contribuiu para a morte de Williams. O caso, além disso, levou o Ministério da Justiça a iniciar uma revisão para avaliar se Williams foi devidamente monitorado após sua liberação da prisão e se medidas adequadas foram tomadas para proteger o público. O que claramente ficou bem evidente que não foi feito nenhuma dessas duas coisas. Primeiro, pelo local onde ele foi hospedado, que não tinha nenhum tipo de suporte para isso. E segundo, porque a sua própria mãe tentava ajuda e não conseguia, seja por um sistema de justiça falho ou pela falta completa de assistência para a saúde mental diante de um paciente que era laudado como um esquizofrênico paranoide, que poderia ter as suas crises paranoides intensificadas através de consumos de drogas. A trágica morte de Ceres Yem expôs falhas bastante significativas no sistema de suporte a ex-presidiários com transtornos mentais no Reino Unido. Vimos que isso não era um caso tão exclusivo do Brasil, A falta de acompanhamento adequado e a ausência dos recursos especializados para lidar com indivíduos como o caso do Matthew Williams resultaram em consequências completamente devastadoras.
E este caso, ele serve como um lembrete um tanto quanto sombrio da importância de um sistema de saúde mental robusto e com protocolos eficazes, tanto para a reintegração de ex-detentos na sociedade, como para a manutenção deles em cárcere enquanto ainda tem que estar. São questionamentos bastante palpáveis de discussão e que põe em pauta muitas coisas onde nós, como sociedade, devemos cobrar também do Estado. E é muito interessante que às vezes a gente precisa que uma tragédia aconteça para poder começar a pensar em uma outra vertente, onde essa vertente ela já é muito clara e deve ser sempre muito bem pautada. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado desse caso que eu trouxe. Se vocês têm mais ideias aí ou querem que eu traga outros tipos de caso, comenta aqui embaixo. Mais uma vez, muito obrigado por acompanhar o canal. E é isso, aos pouquinhos a gente está crescendo, já passamos dos 100 inscritos que eu queria do último vídeo. E é isso aí, galera. Muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço no meu lugar do mundo e tchau!